Satoshi Nakamoto, carteiras criadas no primeiro mês de Bitcoin movem 250 Bitcoins pela primeira vez em quase 16 anos. Quando a gente vai lá na blockchain do Bitcoin, vou colocar aqui 0, entra aqui ó, na mempool.space, coloque 0, dá um Enter, você vai para o primeiro bloco de Bitcoin, tá até piscando aqui ó, primeiro bloco de Bitcoin já minerado, ele foi minerado no dia 3 de janeiro de 2009, 4 horas e 15, há 16 anos, 50 Bitcoins, foi a recompensa, que foi para Satoshi, e essa carteira não pode ser movimentada. Mas a partir disso, Satoshi praticamente minerou na rede sozinho por muito tempo. Até que outras pessoas entraram na rede, né? Ralph Finney foi o primeiro a receber uma transação, foi em 9 de janeiro de 2009 também, 6 dias depois da rede começar a funcionar. E vejam só que interessante, Bitcoins que foram gerados em janeiro de 2009, foram movimentados. A quantia não importa muito, 250 Bitcoins. Satoshi tem cerca de 1 milhão de Bitcoins. Mas o que adopters, as primeiras pessoas que descobriram o que é o Bitcoin. E foram 5 pessoas movimentando esses Bitcoins por aí, né? Então, uma pessoa conseguiu minerar esses Bitcoins naquela época, há 16 anos, e nunca mais mexeu nas carteiras. E agora volta à rede. Será que foi Satoshi? Se não foi Satoshi, é alguma pessoa próxima a ele, alguma pessoa que sabia o que era Bitcoin. Ninguém sabia o que era Bitcoin. Janeiro de 2009, acabou de lançar a rede, ninguém fazia transação. Era um hobby você ligar o seu computador para minerar esses bitcoinzinhos, né? Então aqui as transações foram realizadas e foi minerado entre 29 de janeiro e 2 de fevereiro, ou seja, um dos primeiros bitcoins da história. Quem foi esse cara que movimentou? E por que ele está movimentando esse Bitcoin agora? Essa é a maior questão, né? Embora esses Bitcoins tenham sido movidos para o mesmo endereço, não foram para o mesmo endereço, sim para endereços diferentes, a similaridade das transações apontam que as moedas pertencem ao mesmo dono, como falamos, né? Então, por que esses Bitcoins foram movidos? Bom, esse cara provavelmente é muito rico, uma vez que se ele minerou Bitcoin e deve ter minerado muitos, então, esse tipo de gente, dessa época, o pessoal brincava com milhares de Bitcoins, não era pouca coisa não, porque não tinha valor monetário. Foi ele, foi Satoshi, Será que Satoshi voltou? Essa é a maior questão, será que Satoshi lembrou a senha? Talvez essa movimentação tenha sido por questões de segurança. Isso leva a crer que isso tenha sido segurança, por quê? Os bitcoins não foram enviados para endereço de corretora, ou seja, ele não mandou para as corretoras para vender e transformar por moeda fiat. Ele enviou para outros endereços. Se, naquela época, quando você gerava a sua carteira, não existiam hard wallets, pessoal. Não existiam hard wallets. À época, não existia nem o BIP39. Isso foi inventado pela Trezor lá em 2013, né? Satoshi Labs. Na época, você tinha um arquivo dentro do seu computador. Então, você minerava, recebia ali a sua chave privada, a sua carteira. Era tudo gerado dentro de um arquivo no computador. Por isso que o pessoal fala, perdi meu HD, perdi não sei quantos mil bitcoins. Tem aquele caso do rapaz lá da Inglaterra, né? Que acabou jogando os bitcoins no lixo. A esposa jogou fora os bitcoins dele. Ele era para ser bilionário. Então, os bitcoins ficavam dentro de HDs, ficavam dentro do computador. Depois que inventaram o BIP39 para você resgatar as chaves privadas em outros endereços e tudo mais. Então, parece que não foi um envio para a corretora, mas sim algo com segurança. Por quê? Essas primeiras carteiras, elas são mais frágeis. E até hoje ninguém conseguiu hackear nenhuma carteira de Bitcoin. Isso tem que ficar bem claro. Se alguém hackeasse, hackeariam as carteiras de Satoshi. Mas o que acontece com as atualizações ao longo do tempo de Bitcoin, tivemos SegWit, tivemos o BIP39, talvez ele tenha feito isso por uma questão de segurança. Então a gente tira do nosso computador e coloca aqui em uma carteira muito mais segura. Outra possibilidade é se essa pessoa vendeu para um criminoso. Como assim? Então eu vendo esse meu Bitcoin muito mais caro do que ele vale agora, e aí quem está comprando esse Bitcoin dessa pessoa é um lavador de dinheiro. Então olha, eu comprei aqui por 80 milhões de reais esses bitcoins, eles valem 80 milhões, mas eu paguei 120 milhões. Eu te dou 40 milhões aí de presente para você me entregar essa carteira de Bitcoin. Agora, eu que do nada tenho esse dinheirinho, eu posso dar lastro àquele dinheiro que vem de falcatrua. Mas isso talvez não seja muito lógico, existe essa possibilidade, mas talvez não seja muito lógico, uma vez que essa pessoa já é milionária. Se ele está movimentando bitcoins de 16 anos atrás, ele certamente tem centenas de bitcoins e não precisaria se submeter a esse tipo de coisa, né? Manchar o seu nome e tudo mais. Então, não acho que venha a ser um criminoso comprando bitcoin do minerador, pagando muito mais caro para lavar esse próprio dinheiro. Por fim, outra dúvida é a identidade do minerador. Isso porque havia poucas pessoas ativas na rede, minerando. Bom, janeiro de 2009, primeiro mês de Bitcoin. Bitcoin não tinha nem completado um mês quando esses Bitcoins foram minerados. Ou seja, ou é Satoshi ou é algum dos amiguinhos dele que descobriram o Bitcoin nessa época, né?
Imagina se foi o Adam Beck. Opa, tinha uma carteira perdida daquela época lá, agora eu achei. Ou a família de Ralph Finney que achou as suas chaves privadas e agora estão movimentando alguma coisa. Bom, isso de fato a gente nunca vai saber. Mas deixa um like nessa querida notícia aí. Quem garante que não foi um hack? Então, se descobriram como quebrar essas carteiras, né, as primeiras carteiras que eram menos seguras. Mas se conseguiram descobrir isso, descobririam para todas daquela época e levariam mais de 1 milhão de bitcoins, pois é a quantidade que Satoshi possui, né? Estima-se que as carteiras de Satoshi, e eles eram minerados de uma forma diferente, chamado padrão Patoshi. Então ele tinha uma forma de minerar diferente naquela época, e essas carteiras atribuídas a ele, em torno de 1 milhão de bitcoins. Se conseguiu quebrar uma, quebraria todas, né?